Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje, no século XXI em que estamos, existe algo que está prejudicando a vida de muitos irmãos em Cristo hoje. E isso é a visão espiritual, porque infelizmente muitos estão tendo apenas uma visão física. Ou seja, eles só conseguem ver a realidade em que eles estão vivendo. Eles não conseguem ver a realidade espiritual. Eles só conseguem ver a realidade física. Esse é o problema. E isso pode prejudicar a vida de muitos. Porque quando não enxergamos o que é espiritual, de certa forma, estamos se tornando vulneráveis aos ataques de seres espirituais, como está escrito na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Porque quando nós não nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, para termos uma visão de quem é a nossa luta, contra quem é a nossa luta, ignoramos os seres espirituais que estão ao nosso redor, tentando nos destruir, tentando nos fazer tropeçar, tentando nos fazer cair, tentando nos arrastar para a ruína e perdição. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra outros seres humanos. Quem está vendo assim está tendo apenas uma visão física, mas nós temos que ter uma visão espiritual muito ampla, muito avançada, e eu espero que todos estejam entendendo o que eu quero dizer, porque quando alguém não tem a visão espiritual, ela só vê algo físico, e ver algo físico não é algo conveniente para nós que estamos em Cristo, porque nós somos homens espirituais já. Então, nós temos que olhar com uma visão espiritual para podermos ver essa realidade que existe, porque os nossos inimigos não são carnais, são espirituais, e as nossas armas não são carnais também, são espirituais. E para podermos manejar essas armas espirituais, temos que ter os nossos olhos espirituais abertos, vendo tudo claramente. É assim que tem que ser, com você e comigo, e com todas as pessoas que hoje estão em Cristo Jesus, para que assim possamos agir como soldados, bem armados, revestidos de toda a armadura de Deus, combatendo sempre, orando, permanecendo firmes, inabaláveis. É assim que tem que ser. Então, o que eu vou falar aqui hoje é a respeito disso, porque no texto que eu vou ler aqui, tinha um homem que ele não estava tendo uma visão espiritual, a visão dele era apenas física. E quando temos uma visão física, tememos, porque não vemos as coisas espirituais, os seres espirituais que estão a nosso favor, que são os anjos. Então, é necessário entender isso, para não cometermos esse erro espiritual gravíssimo, que pode, muitas das vezes, nos levar a derrotas. E nós não podemos ser derrotados. Pelo contrário, Cristo tem que nos conduzir à vitória, ao triunfo sempre. E isso só vai acontecer com todos aqueles que estiverem tendo os olhos espirituais abertos para enxergar o que está acontecendo. Então eu vou ler esse texto aqui, que é muito bem claro e simples, e vai mostrar que só através da oração que foi feita é que os olhos espirituais desse homem
foi aberto. E aí ele conseguiu ver a realidade, que vocês vão ver qual é. Então, esse texto está aqui no livro de 2 Reis. E está escrito assim: Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, aquele homem, ele, quando viu aquela situação, com seus olhos físicos, ele ficou atemorizado, ficou tomado pelo pavor, pelo medo, pela angústia. Estava com medo daquela situação, porque ele estava vendo a situação com olhos físicos apenas. E esse é o erro que não pode acontecer nem com você, nem comigo que estamos em Cristo. Então, ele clamou: Ai, meu Senhor, que faremos? Aí Eliseu respondeu, não temas, só não pode temer aquele que vê a situação com olhos espirituais. Esse era o caso de Eliseu aqui, porque ele estava vendo aqueles carros de fogo em redor dele. Mas aquele homem não estava, porque ele só estava tendo uma visão física da coisa. Então, ele diz aqui: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu estava vendo isso claramente, porque os seus olhos espirituais estavam abertos para ver essa realidade. E a realidade era que mais eram os que estavam com eles, do que aqueles que estavam com os outros. Essa é a realidade. Aí Eliseu orou para Deus, pedindo que Deus abrisse os olhos daquele homem. Os olhos físicos daquele homem deveriam ser abertos para ele ter a visão espiritual da coisa que está acontecendo ali. E isso aconteceu. Aí ele viu aqueles carros. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aí, com essa visão, aquele temor dele sumiu. E ele se encheu de coragem. O medo não estava mais nele. Agora ele estava corajoso. Porque ele estava vendo a situação realmente como era espiritual. Quem deveria temer agora eram os adversários que estavam ali cercando eles. E não eles. Eles deveriam ficar sem temor algum. Porque a quantidade de aliados, digamos assim, que estavam com eles era muito maior do que os inimigos ao redor. Essa é a situação. E eu tenho certeza que hoje muitos entre nós estão nessa condição, porque ainda não tiveram os olhos abertos, os olhos espirituais estão fechados, estão cegos, digamos assim. Mas é necessário que possa se pedir a Deus para que possa abrir os olhos espirituais, para que todos possam ver claramente a realidade. Tem que ser assim, porque quando enxergamos apenas com a visão física, isso pode nos prejudicar mesmo. Então, quando nós estamos com a visão espiritual bloqueada, nós apenas conseguimos ver com os nossos olhos físicos. Aí, isso pode nos prejudicar, porque
muitas das vezes, quando estamos sem a possibilidade de enxergar o que é espiritual, começamos a pensar apenas em coisas terrenas. Quando não olhamos com visão espiritual, ou seja, quando apenas estamos enxergando com uma visão física, começamos a se envolver com os negócios desta vida. Começamos a ter um procedimento contrário à verdade do Evangelho. Começamos a amar ao mundo e as coisas que nele estão. Então nós devemos entender isso, que quando não conseguimos enxergar com os olhos espirituais, e sim apenas com os olhos físicos, nós somos levados a nos entregar ao amor do dinheiro. Somos levados a servir às riquezas de Mamon. Nós não conseguimos olhar firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. E nós não conseguimos ver que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E existem outras coisas mais que podem nos prejudicar além disso, pelo fato de termos apenas uma visão física. Porque a nossa visão física nos leva a ser atraídos por muitas coisas que são oferecidas para cada um de nós. O mundo está cheio de coisas pelas quais a concupiscência dos olhos nos leva a querer possuir, a querer ter, a querer viver, a querer experimentar, praticar. E isso nos prejudica espiritualmente. E muitos hoje estão nessa condição. Eles têm que continuar nessa condição? Não, é melhor parar. É melhor agora agirmos em favor uns dos outros, orando uns pelos outros, para que possamos pedir a Deus, interceder uns pelos outros, para que Deus possa nos abrir os olhos espirituais, para que possamos ver. Temos que ver. É preciso enxergar essas coisas. Não podemos continuar cegos espiritualmente, porque se continuarmos cegos, ficaremos vivendo como alguém que está sendo guiado por outros cegos. Assim cairemos juntos no barranco. Não podemos viver assim, dessa forma. É preciso ter uma visão espiritual, para que assim possamos entender as coisas que elas não podem, as coisas que não podem nos prejudicar. Nós não podemos dar valor, dar importância às coisas que podem nos prejudicar, mas sim às coisas espirituais. Por isso é necessário olhar para o Senhor Jesus. Ele sim é aquele que pode nos levar, nos conduzir em triunfo, à vitória. Na batalha, nessa guerra para vencer, temos que nos fortalecer no Senhor. Mas para isso temos que ter os olhos espirituais abertos para enxergarmos claramente. Então nós temos que fazer isso. Eliseu fez isso para que aquele homem visse a realidade espiritual da coisa que estava acontecendo ali. Hoje, no século XXI, temos que ter essa visão espiritual também, porque existem muitas armadilhas, muitas ciladas, muitas coisas que o diabo e os demônios tentam nos fazer cair, tentam nos levar. Porque muitas das vezes as pessoas caem nisso porque não têm uma visão espiritual. É necessário olhar de forma espiritual para essas coisas, porque assim nós iremos conseguir ver claramente, iremos conseguir nos desviar dessas coisas, vencer essas coisas, porque temos as armas espirituais a nosso favor. Temos toda a armadura de Deus a nosso favor. Vamos usá-la com eficiência, com eficácia, como soldados. Como soldados temos que ter os nossos olhos espirituais abertos para ver claramente contra quem estamos lutando. Então é isso que eu queria falar aqui hoje,
para que as pessoas entendam. E se existe alguém nessa condição hoje, de só estar usando seus olhos físicos, é melhor que alguém faça alguma coisa para mudar essa situação. Por isso é necessário que possamos orar uns pelos outros com esse objetivo, para que todos nós possamos enxergar, espiritualmente falando, as coisas que estão acontecendo. É isso que o Senhor Jesus espera de você e de mim hoje. Então vamos colocar isso em prática para sermos soldados do Senhor Jesus, sem que nunca possamos nos envolver com negócios desta vida, porque o nosso objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou, que nos chamou para uma guerra, para vencer, com olhos espirituais abertos. É assim que temos que ser. Então eu espero que essa mensagem possa edificar muitas vidas. Eu espero que todos entendam isso aqui, porque isso que eu falei aqui é uma situação que pode estar acontecendo com muitos. E a solução depende de nós orarmos uns pelos outros, rogando a Deus, em nome do Senhor Jesus, que os olhos espirituais sejam abertos. Assim estaremos lutando cada vez mais com eficácia para vencermos, para derrotarmos, para que assim possamos permanecer inabaláveis em todo o tempo, porque essa luta é constante. Então, é isso que eu espero. Então, eu espero que todos entendam essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.